Só nos resta contemplar quando Ele vem e dizer: Santo, Santo é o Rei que vive pelos séculos dos séculos. Ai, irmão, tá difícil de falar. Hoje é aquele dia que você não quer pregar. Você só quer ficar aqui adorando. Ah, Espírito Santo, obrigado pela honra da tua presença. Obrigado que mesmo sem merecer, o Senhor vem mais uma vez. Obrigado, Jesus, porque temos o prazer e a honra de te adorar. Muitos ficam plantados no sol de joelho, adorando aos falsos deuses. E por vezes, Senhor, não temos a dignidade, o temor de fazer o mesmo e te adorar quando Tu és o único e verdadeiro Deus. Nos perdoa como igreja. Nos perdoa como igreja porque perdemos a essência da adoração. Restaura Tua noiva. Restaura a Tua noiva. Não nos deixe, Pai, ser uma geração que se conforma com um sistema religioso, que se conforma com a superficialidade. Não nos deixe ser uma geração, Pai, vazia de Ti. Uma geração que não sabe se portar diante da Tua presença. Quando o Senhor está presente, o protocolo vai embora, o método vai embora, a forma vai embora, a liturgia vai embora. Quando o Senhor chega, Pai, num culto, só nos resta nos prostrar diante de Ti e dizer: Tu és santo, digno de toda a honra, louvor e adoração. Nós não temos que inventar a roda, Jesus. É só seguir a Tua palavra. Nós não queremos um culto legal, nós só queremos a Tua presença. Não queremos que as pessoas voltem aqui porque gostou da iluminação, porque gostou e achou legal a cor da igreja. Não, Pai, isso não significa nada. Queremos que elas voltem porque sentiram a Tua presença, porque foram tocadas e impactadas pelo poder da Tua glória, porque a Tua unção está nesse ambiente, e a Tua presença é a aprovação. Nos ensina, Jesus, a nos portar diante de Ti. Nos ensina, Pai, como Isaías, quando Te viu e disse: ai de mim, sou homem de lábios impuros e eu vi o Rei. Me ensina, Senhor, me ensina. Nos ensina, Pai, como os anjos do céu que passam dia e noite, 24 horas por dia, pelo século dos séculos, dizendo: santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, digno de receber honra, força, adoração e louvor. Nos ensina, Senhor. O que é que eles veem e fazem eles contemplar dessa maneira? Nós queremos ter essa visão, nós queremos vê-lo, Jesus. Eu tenho certeza, Pai, se a Tua igreja tivesse a oportunidade de Te ver por um segundo, ela nunca mais seria a mesma. A Tua igreja jogaria fora tudo aquilo que é recurso humano, toda a técnica, toda a capacidade humana. Ela faria como Paulo, que fala: eu fui até vocês, eu não fui com palavras persuasivas, tudo que eu conheci eu considerei como estrume, por conta da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Nos ensina como igreja, nos ensina como igreja.
Nos ensina, Senhor. Fala conosco, Deus, por graça, por misericórdia, nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 11. Vamos tentar pregar. Eu acho que o certo a se fazer é continuar adorando. Obrigado, Jesus. Mateus capítulo 11. Versículo 15. Amém? Amém, gente? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comiam nem bebiam, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Mas a quem é de comparar essa geração? Essa é uma pergunta muito pertinente nos nossos dias. Será que a nossa geração pode se comparar à geração dos apóstolos? Será que a nossa geração ela pode se comparar à geração dos pais da igreja? Dos cristãos do primeiro século? Será que a nossa geração pode se comparar à geração dos grandes avivamentos, dos grandes avivalistas? A quem é de comparar essa geração? A pergunta de Jesus está fundamentada em um contexto que ele vai dizer: vocês são como meninos na praça. Tocamos flauta, vocês não dançam. Entoamos lamentações e vocês não choram. Nada está bom para vocês? Será que vocês não entendem? O que Jesus está dizendo é: o problema de vocês é a falta de alinhamento. Porque se toca flauta é para dançar. Porque se entoa lamentação é para chorar. O que Jesus está falando é sobre uma geração que não está entendendo os seus dias. Eu diria que essa é a nossa geração. São como os meninos na praça. E meninos não está ali por acaso. A nossa geração tem confundido o ensinamento de Jesus de ser como criança com a ideia de ser infantil. A nossa geração ela é imatura. É por isso que com qualquer coisa se contenta. Quando uma geração se contenta com qualquer coisa serve.
Qualquer evangelho serve. Qualquer pregação serve. Qualquer louvor serve. Qualquer igreja serve. Qualquer coisa serve. O problema de uma geração que come qualquer coisa é o seguinte: você é aquilo que você come, biologicamente falando. Se você tem uma alimentação péssima, você vai ter problemas seríssimos de saúde. Se você tem uma alimentação ótima, você vai ser uma pessoa saudável. E espiritualmente não é diferente. Se você tem comido lixo espiritual, isso vai te fazer mal uma hora. Irmão, uma hora vai fazer mal. Michael, do que você está falando? De tudo. Você é contra a ouvir pregação na internet? Sou a favor. Você é contra visitar outras igrejas? Sou a favor. Não sou dono de ninguém, sou pastor. Do que você está falando? Irmão, não é sobre onde você vai e onde você acessa. É sobre o que você acessa. É sobre qual alimento você está comendo. Porque a imaturidade faz você não discernir o que é bom e o que é ruim. O meu filho tem 9 meses, vai fazer 10. Se eu der biscoito, ele come. Se eu der bolo, ele come. Se eu der papinha, ele come. Se eu der papel, ele come também. Porque o imaturo não sabe discernir o que come. O cristão menino, ele não sabe discernir o alimento que come. E come qualquer coisa. Aí de repente ele fala: estou tão fraco espiritualmente. Estou me sentindo tão mal. Não estou conseguindo fazer tal coisa. Já não consigo amar a Deus como deveria amar. Aí você pergunta: o que é que você tem comido? A resposta é significativa. Porque quando come qualquer coisa, uma hora dá problema. A quem é de comparar essa geração? São como meninos na praça. E sabe como que a Bíblia vai dizer que são definidos os meninos espirituais? Paulo falou isso à igreja de Corinto. Quando eu fui ter com vocês, eu não pude falar como a espirituais, eu tive que falar como a carnais. Porque vocês são como crianças na fé. Não vos dei alimento sólido, antes eu dei para vocês leite para beber, porque vocês não podiam suportar alimento sólido. Você reconhece o menino quando você prega sobre santidade, ele fala que o culto foi ruim. Porque ele não aguenta alimento sólido. O negócio dele é ter vitória. Quando você fala de morrer para a sua vida e viver a vida que Deus sonhou para você, sem um evangelho triunfalista, mas um evangelho realista, onde ele diz: carregue a sua própria cruz. Aí o menino fala: não gostei dessa palavra, não gostei desse pastor. Aí eu falo: que bom, porque eu não sou o pastor que você gosta de ouvir. Eu sou o pastor que você precisa ouvir. Sabe, irmãos, quando você pega Paulo ensinando sobre as crianças na fé, ele fala: vocês são incapazes de suportar o alimento sólido. E o problema de vocês, sabe o que é? Fundamento. Aí você vai em Hebreus capítulo 5, ou 6, se eu não me engano, acredito que é o 5. Ele vai dizer que o menino é aquele que não tem conhecimento da palavra. O autor de Hebreus diz que o maduro é aquele que conhece a palavra e não só conhece, como pratica. Percebe a diferença entre o menino e o maduro? A diferença é conhecimento e vida prática. Porque conhecimento sem vida prática não passa de arrogância intelectual. Vida prática sem conhecimento não passa de misticismo. Aí você vai entender a necessidade que a nossa geração tem de ser realinhada, de ser reposicionada, para quando tocar flauta, dançar, e quando entoar lamentação, prantear. Só que enquanto formos meninos, continuaremos agitados pelo vento. Paulo ensinou: não sejam como aqueles,
como aqueles meninos que são levados por todo o vento de doutrina. Não é isso que acontece no Brasil hoje? Qualquer mensagem nova e legal que aparece, a pessoa abraça, carrega multidões. Aí você fala assim, o que está escrito em Romanos 5? Tem na Bíblia? Olha, complicado. Gálatas 5, não sei. Joel capítulo 2, Atos capítulo 2, Atos capítulo 10, Atos 17, não sei nem do que você está falando. Pois é, parabéns, você descobriu que você é um menino. Só que o problema de ser menino é o seguinte, irmão: ser menino é não ter palavra, e a palavra é o fundamento, e toda casa sem fundamento, uma hora ela cai. Por isso que a gente ouve tanto na nossa geração: caí semana passada, caí, mas estou aí, caí. Imagina se fosse Jesus falando: caí, estava indo para a cruz, mas caí com a mulher lá no meio do caminho. Você fala: você está doido, Michael? Doideira é você achar que cair é normal. Doideira pior é você achar que existe cair. Mas o cair é do homem, levantar é de Deus. Não é sobre isso que Paulo está falando. Não tem nada a ver com ter um adultério e voltar e falar: tá tudo bem, eu pedi perdão para Deus. Não veio na aula hoje, perdeu. Sede santos porque eu, Senhor, sou santo. Vocês não mais são escravos do pecado, agora cumpre a ti dominá-lo. O pecado não terá domínio sobre vocês. Então não tem desculpa, irmão, para o pecado. O que falta por vezes é ensinamento nas igrejas. As igrejas ensinam sobre tudo, menos sobre ser santo. Por quê? Porque senão é uma mensagem popular, não enche igreja. Eu não quero, irmão, uma igreja cheia de gente. Para que eu quero isso? Não significa nada para Deus. O que significa para Deus? Gente cheia. Gente cheia do Espírito Santo. O avivamento de Azusa começou com quantas pessoas? 50, Maico? 150? Tinha 500. Foi 4 ou foi 5? Foi 4 pessoas. 4 jovens. Doideira, né? Gente cheia. Não tinha uma igreja cheia? Não, a igreja encheu depois. Porque onde tem poder de Deus tem gente. Mas nem todo lugar que tem gente tem poder de Deus. Uau! Como assim? Ore, entenda, discirna. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mike, por que você está falando de meninos? É porque é disso que Jesus está falando. E você percebe que o fundamento, quando Jesus vai ensinar sobre o fundamento, ele fala assim: tem 2 casas. Uma está construída sobre a areia, a outra está construída sobre a rocha. Aí você fala: a rocha é Jesus, eu estou em Jesus. Nada a ver, entendeu errado. Você não entendeu o texto. Aí para piorar a história, tem gente que entende assim: vê uma praia, aí na areia tem uma casa construída, do lado tem um pedrão, tem uma casa em cima da pedra. É verdade, você já imaginou isso? Quem tem coragem de falar assim: eu imaginei. Só que não tem como construir nada na pedra, irmão. Tenta furar uma pedra para botar uma coluna para você ver. Quando você vê, ela placa, quebra. Marco, do que Jesus está falando? Se naquela época não tinha nem a tecnologia de hoje. E aí, Tomelim? O que Jesus está dizendo é o seguinte: um construiu na areia, ficou satisfeito. Veio o vento, veio a chuva, as tempestades e a casa caiu. Por quê? Por quê? Não tinha fundamento. E como é que é a história da rocha? É o mesmo do da areia. Só que ele não se contentou em parar de cavar até que encontrasse a rocha. Quem já viu furar um poço sabe como é que é. Vai, uma hora, pum, bate na rocha. A diferença ali não é sobre onde está construído, é sobre como foi construído. É porque um fundamento é mais profundo e denso, o outro fundamento é muito superficial. E toda pessoa que é superficial,
é suscetível à queda. A quem hei de comparar esta geração? São como meninos. Tocamos flauta e não dançaste, e entoamos lamentações e não pranteaste. Veio João Batista, tem problema com João Batista. João Batista. Tem demônio esse João Batista. Fiquei sabendo, está endemoniado. Vem o filho do homem, cachaceiro danado, rapaz. Está doido? Isso daí. Quando você tem uma geração desalinhada dos céus, uma coisa é fato: ou ela é atraída por qualquer coisa que aparece, ou ela não é atraída por aquilo que deveria ser. O Cristo tão esperado, o Messias prometido que eles ansiavam, veio. Não queremos você. Não é você, falso profeta. E por quê? Por que que não aceitaram Jesus? Por que que não reconheceram como Cristo? Porque não veio do jeito que eles esperavam. Esse é o problema da nossa geração. Se Deus faz do jeito que eu não estou esperando, eu não aceito. Não é assim, está errado. Tem que ser do meu jeito. Jesus, não, popinho, é do meu jeito sempre. O problema é que você não está humilde o bastante para se submeter à minha vontade. Aí Deus fala, faz tal coisa. Você fala, não, não pode, está errado, não vou fazer isso não. Eu não estou te perguntando se você vai ou não vai. Eu estou te dando uma ordem. E ai de você se não obedecer. Sabe o problema de uma geração desalinhada? Não discerne a voz de quem está ouvindo. João Batista ouviu a Deus no deserto, irmão. Lê João capítulo 1 que você vai pegar. Na hora que você chegar no versículo e falar, está aqui. Ele ouviu a Deus no deserto. Só que Jesus também esteve no deserto. E quem falou com ele no deserto? Satanás. Jesus caiu? Não. Por quê? Fundamento. Vamos fazer assim, eu te dou todos os reinos do mundo, dinheiro, poder, moral. Eu sou o relevante da sociedade. Eu sou o conhecedor das nações. Todo mundo me conhece. E é isso que você quer, Jesus? Vou te dar. Assim está escrito. Palavra. Para resistir ao diabo, irmão, você não tem que falar em língua estranha 3 dias direto. Você tem que ter palavra. Se você tiver palavra, quando ele te oferecer um prato, você vai falar assim, assim está escrito. Você está achando que tem bobo aqui? Jesus não caiu porque tinha fundamento, tinha palavra. E João Batista estava no deserto, ouviu a Deus, virou maior do que profeta. Dos nascidos de mulher, não tem maior, Jesus falou. João Batista é o maior. João Batista ouviu a voz certa e deu uma resposta certa. A pergunta é, se você tem ouvido a Deus, por que você não tem dado resposta? Se você tem ouvido a voz de Deus, o que você está faltando você? O que está faltando para você tomar uma posição? Vai ficar esperando o que mais acontecer? Uma desgraça? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Ah, irmão, esse não é o evangelho. Está esperando o que acontecer, irmão? Não é sobre vir pelo amor ou pela dor, é sobre dar uma resposta aos céus. Você está desalinhado, você não está entendendo. Jesus disse, eu sei que está chegando a hora de eu ir para o Pai. Está chegando, eu sei como. Está conectado. Conexão está. Quem está conectado, irmão, sabe a voz de quem está ouvindo. Quem está conectado com Deus conhece a voz do Pai. O problema quando não conhece o Pai é porque não tem secreto. Porque o Pai se revela onde? É no secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai, que o Pai te vê. Quando não sabe, Mike, eu não sei qual é a voz de Deus. É, porque Deus não tem ouvido a sua voz. Aí João Batista vira profeta. Ouviu a voz de Deus, deu uma resposta correta. Uau! Jesus ouviu a voz de quem?
De Deus ou de Satanás? De Satanás. Qual foi a resposta correta? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus resiste pela palavra. O problema de uma geração desalinhada é que ela não dá ouvidos à voz de Deus e ouve qualquer outra voz que aparece. É quando ela percebe, em vez de ela estar ouvindo a Deus, ela está ouvindo o diabo. É quando ela percebe, ela está indo pelo caminho que não deveria. Agora, presta atenção, o que Deus pediu de João Batista? João Batista tinha uma promessa. Ele seria aquele que abriria o caminho para o Senhor. Ele seria a voz que clamaria no deserto. Onde que ele clamaria? No deserto. Ninguém quer estar no deserto. Quer virar profeta? Comece a ser apaixonado pelo deserto, bandinho. Comece a amar o deserto. Se está no deserto, irmão, é porque Deus está querendo extrair o melhor de você. Porque não tem Canaã se não tiver deserto. A terra da promessa só poderia ser alcançada no deserto. O deserto duraria 40 dias. Engraçado que é o tempo do jejum de Jesus. Fica a dica. Só que durou 40 anos. O dobro. Porque murmuraram. Quando você não aceita o deserto, você atrasa a promessa. Quando você abraça o deserto, você recebe a promessa no tempo estabelecido por Deus. Agora, abraçar o deserto é se submeter ao que o deserto vai te causar. Dores. Só que é no deserto que você vê os maiores sinais. O deserto começou com o Mar Vermelho, começou de boa. Entraram no deserto com o mar se abrindo. Uau! Eu fico imaginando esse negócio, é uma doideira, irmão. Aquela coluna de água assim. O mar não tem altura disso aqui não, irmão. É o mar. Presta atenção. E o povo passando, a pé seco, dá licença. Não quero nem molhar a sandália, não. Agora, tinha inimigo atrás ou não tinha? E aí? E aí, Moisés? Diga ao povo que marche. O problema é que tem muitos paralisados quando era para estar andando. O problema é que quando era para estar indo em direção ao mar, Maico, mas é o mar, pisa que ele abre, irmão. Dá uma resposta à voz de Deus. Maico, isso é impossível. Deus é especialista nisso. Aí eles entram no deserto com o maior milagre. E depois começa, irmão, só milagre no deserto. Tá calor, coluna de nuvem. Tá frio no deserto à noite, coluna de fogo. Segue a nuvem, gente. A nuvem andou, vocês andam. Seguiram a nuvem, mas murmuraram. Então não adianta obedecer na prática e murmurar com o coração, Wesley. Obediência sem entendimento é morte no deserto. Obediência sem entendimento é morte no deserto. Não é sobre apenas obedecer, é obedecer com o coração certo. É obedecer com a postura certa. Só que a falta de maturidade não faz a gente discernir as vozes. E faz com que a gente dê respostas erradas a Deus. Jesus discerniu quem estava falando com ele. João Batista foi posto no deserto no processo de Deus. Não foi bom, foi necessário, mas ele colheu. E Jesus foi posto no deserto para ser tentado pelo diabo. Deus ofereceu triunfo para João Batista? Deus ofereceu dinheiro? Deus falou que ele ia ser vitorioso em todas as áreas? Deus falou que João Batista seria o homem mais conhecido da história? Nada. Quem falou isso? Satanás. Quer poder? Te dou. Glória dos homens? Comigo mesmo. O que mais que você quer? Pede aí. Doideira, né? Você nunca tinha pensado nisso, né? Pois é. Irmão, precisamos discernir quem estamos ouvindo nesses dias. Se estamos ouvindo a voz de Deus ou estamos ouvindo a voz do diabo. A quem estamos obedecendo nesses dias? Se estamos desalinhados com os céus, irmão,
não vamos discernir nada nos nossos dias. Aí quando Deus vem, a gente fica assim: o que está acontecendo, Lucas? Você vai me explicar? E o Lucas caído ali. Não estamos discernindo. Agora eu tenho certeza, se por um segundo Ele abrisse os teus olhos e você visse Ele, você ia se jogar, você não esperar nem cair, você ia pular de ponta. A dificuldade é essa: não conseguimos adorar sem ver, queremos ver para adorar, por isso nunca veremos. Nunca veremos. Eu só quero te dizer uma coisa, irmão: eu vou adorar até vê-lo. Até vê-lo. Enquanto eu não ver, eu não sossego. Eu estou orando isso direto: Senhor, eu quero ver. Abre os meus olhos, eu quero ver. Para quê? Porque se eu tiver um entendimento maior sobre você, eu vou me entender melhor. Eu vou ser alguém melhor. Só que para isso precisamos entender as estações. Quando ele fala, cantamos louvores, entoamos cânticos, tocamos flauta, vocês não dançam, ele está falando, teve uma estação que vocês não se movimentaram da maneira correta. Aí ele fala, aí entoamos lamentações, o que é que vocês fizeram? Fizeram o contrário de novo. Não choraram. O que Jesus está ensinando é que tem estações e estações na nossa vida. Tem momentos e momentos. A pergunta é como estamos nos comportando em cada momento da nossa vida. Tem momento que é para chorar, irmão. Chorar mesmo. Faz parte o choro. Tem momento que é para festejar. O problema é que às vezes choramos quando era para festejar e festejamos quando era para chorar. E quando fazemos isso, estamos dizendo, eu não estou entendendo o meu momento. E alguém que não entende o seu próprio momento em Deus é uma pessoa em crise. Por isso que eu sempre falo isso. O maior problema do Brasil com esse, entre aspas, mal do século, que virou moda agora, né? Ansiedade, depressão e tudo mais. Não estou subestimando, não estou menosprezando a enfermidade de ninguém. Só estou dizendo que virou moda. Então agora a pessoa tem prazer e fala assim, eu sofro de ansiedade. Cara, eu sou mais um que sofre de ansiedade. Tá vendo? Doideira. Muito ruim, sabe? E a pessoa fala isso com uma alegria. Outro dia eu vi a pessoa falando isso na internet. Eu falei, gente, essa pessoa tem problema. O problema dela é muito pior que a ansiedade. E ela se sente feliz em estar doente. A minha ansiedade, me respeita, é a minha. Pega pra ela e tudo. Eu falei, você está doido, está repreendido, não quero esse negócio não. Só que o problema, irmão, dessas coisas está muito mais ligado ao entendimento de identidade do que a coisas externas. Eu falo isso, as pessoas ficam chocadas. Irmão, é 3 perguntas que eu faço, geralmente eu descubro o problema. E você vai ver o problema, não tem a ver com uma coisa, aconteceu um negócio, fizeram um negócio, às vezes geralmente é como a pessoa se enxerga. Identidade. Se você não sabe quem você é, irmão, qualquer pessoa que falar que você é bobo, você se torna bobo. Por isso que a nossa geração é o seguinte, você fala, nossa Guilherme, que calça feia, velho. Estou ferido. Falou que a minha calça é feia, velho. Falou que eu não tenho estilo, estou ferido, não quero nem olhar para a cara desse desgraçado. A pergunta é, qual que seria a melhor resposta para o Guilherme dar? O que tem? E daí? Não gostou, beleza. Só que uma geração sem fundamento, qualquer ventinho que sopra, fala, ai, está me balançando, está acabando com as minhas estruturas emocionais. O problema é que a nossa geração é mais emocional do que espiritual. Uma geração mais emocional do que espiritual, qualquer ventinho balança. Agora uma geração com fundamento espiritual, com uma casa firmada na rocha, que é a palavra de Deus, que é a sã doutrina. Irmão, pode vir vento, tempestade, desgraça, pode vir coronavírus. Irmão, isso é apenas o início. A perseguição nem está perto de começar. E o islamismo está crescendo no Brasil de pouco a pouco. E o povo está preocupado com o coronavírus, que agora tem que usar máscara, não pode ficar tendo muito contato, senão o coronavírus pode matar. Ah, irmão, olha para o islamismo no Brasil e acorda. Mentira, missionário? Acorda, eles são inteligentes, bobo é a igreja que está dormindo. Precisamos estar mais preocupados em estar com o Senhor.
Estar com o Senhor. Qual é a estação que eu estou vivendo? É dança ou festa? É festa ou é choro? É choro ou é pranto? O que é? O que está acontecendo? Aí a geração que era para estar chorando, clamando misericórdia pelos pecados da igreja, está, é festa. Uau! Aí como é que tá? Como é que tá a sua vida espiritual? Rapaz, não ora, tem uns 30 dias já. E aí, cara? Tá lendo qual livro da Bíblia? Bíblia? Pô, não comprei minha Bíblia ainda não. 3 anos de convertido. E tal. Era para estar chorando, irmão. Não está entendendo a estação. Quer uma dica? Não é tempo de festa. Não é tempo de festa. Esse é o tempo de entoarmos lamentações e chorar. Não é tempo, irmão, de falar: uau, Deus vai te dar vitória na terra, vai querer pisar na cabeça da serpente. Não, irmão, não é tempo disso. A igreja nesse momento ela tem que reposicionar, construir altar e esquecer um pouco dos púlpitos, porque o púlpito todo mundo quer, irmão. Agora você fala do altar, então, estou sem tempo, mas tem tempo para o púlpito. Se você não tem altar, você está desabilitado para o púlpito. Esqueça, você vai matar pessoas. É por isso que tem muita gente ferida dentro da igreja, porque existem muitos pastores sem altar. Que doideira. Muitos pastores, líderes, sem altar. Estou falando do Brasil, irmão, estou falando de Bom Jesus. O Bom Jesus é um ninzinho. Estou falando do Brasil. Eu acompanho homens do Brasil inteiro. Estou olhando grande. Nós não vamos ficar aqui em Bom Jesus muito tempo. Os homens do Brasil, os homens de Deus do Brasil estão se vendendo. Esquece um pouquinho as postagens fúteis do Instagram, do Facebook. Para um pouquinho e fala: agora eu vou entrar no Instagram e vou olhar os homens da nação. O que está acontecendo? Começa a olhar, irmão. Os grandes homens da nação. Olha o que eles estão falando. Olha aqueles que são grandes, mas que se perderam no caminho. O que eles estão falando? Se você fizer essa análise em meia horinha, você vai falar assim: é tempo de pranto. A sã doutrina, há muito tempo. Hoje a moda é o cara sair do culto falando: que culto maneiro, velho. Nossa, legalzão. Top. A pregação foi rapidinha, não deu nem para cansar. Foi legal demais. Você louvou só, pulamos e tudo. Essa é a modinha do Brasil nesse momento, irmão. As pregações bíblicas. Negócio de Bíblia, rapaz. Bíblia, isso é coisa do passado. Larga esse negócio para lá de arrependei-vos. Não, isso não é bom. Agora você vai ser o melhor. Você vai conquistar. Essa é a onda, irmão. Se eu quisesse essa igreja que é abarrotada de gente, eu já tinha negociado a verdade há muito tempo atrás. Mas quando estava 2, eu, meu irmão, mais um dentro da igreja, começando o culto, eu falava: eu não vou vender a verdade. A verdade não tem preço, eu não vendo. 3, 4, não vendo. 4, 5, não vendo. 5, 6, eu não vendo. 20, 30, eu não vendo. Daqui a pouco tem 100, 200, eu não vendo. Aí vem os poderosos: não gostei dessa pregação. Fala: vai embora. Vai para o inferno que te carregue. Quero joio aqui dentro, não. Quero trigo. Marcos, você é muito doido. Doido eu sei, irmão. Você está acostumado com isso aqui, Menino Gui. É isso que você está acostumado. O evangelho aquele que quiser me seguir, quem quiser, começa com a renúncia da própria vida. Negue-se a si mesmo. E faz o que depois? Vida de sacrifício. Para de achar que evangelho é essa historinha de levantei a mão, agora eu vou para o culto, está tudo certo, vou dar o dízimo e tudo. Vida de sacrifício, busca de Deus, santificação. Vamos lá, e siga-me. Seguir é o último, tem que fazer os outros primeiro. Isso é o evangelho. Só que o evangelho se tornou Nutella.
Que saudade do evangelho raiz. Irmão, vou te passar uma tarefa para você selar o que eu estou falando aqui. Eu estou caminhando para o fim. Entra na internet, procura um homem de Deus chamado David Wilkerson. Faz esse exercício, pelo amor de Deus. David Wilkerson. Qualquer coisa que você quiser ouvir daquele cara, qualquer coisa, qualquer vídeo que aparecer, vai aparecer 1 milhão de vídeos. Tudo com qualidade ruim, tá? Eu estou falando de 100 anos atrás. Assiste qualquer coisa. Quando você assistir, você vai falar assim: que doideira. Falou lá na igreja isso. Eu ouvi falando esse negócio lá na igreja. Vida com Deus, santidade, morrer para o mundo, renunciar aos seus prazeres, vida de sacrifício. Parece que eu ouvi isso lá na igreja. Aí eu falo: opa, agora você lembrou o que é o evangelho que não é pregado há muito tempo? Faz esse exercício e depois você me conta. Os homens de Deus pregavam o evangelho naquela época. Hoje em dia não se prega mais. Hoje em dia eu prego para o Guilherme pensando: o dízimo dele é quanto? Acho que o dele é 1000, velho. Então tem que pegar leve. Ó, Deus vai dar vitória, irmão. Aí vem para aconselhamento. Então, traí minha esposa. Não, fica tranquilo, cara. Vai passar essa fase. Deus está com você. O dízimo é R$1000, né? Se bater no meu gabinete um dia, vai embora da igreja. Irmão, entenda uma coisa. A gente ri porque realmente é engraçado. Mas eu estou falando de coisa muito séria, com muita seriedade. Nós não venderemos a verdade. Nunca. Nem com 5, nem com 5.000. A verdade, o evangelho vai continuar sendo pregada. Porque nós estamos entendendo o nosso tempo, discernindo os nossos dias. Michael, eu quero ser um homem de Deus, eu quero pregar nas nações, eu quero fazer evangelismo, eu quero ser um missionário, um profeta, eu quero ser alguma coisa, eu sinto de Deus isso. Irmão, comece discernindo os seus dias. Comece discernindo aquilo que Deus espera de você nesses dias. Está sendo tocado flauta ou está sendo entoado lamentação? O que precisamos fazer? Se você discernir seus dias hoje, irmão, bem provável que você vai discernir eles no futuro. É bem provável que lá na frente você vai continuar alinhado. Porque sinal que você está discernindo é sinal que você não é menino. Você já está amadurecendo. Quer um conselho, irmão? Come a sua Bíblia. Eu nunca imaginei que eu estaria pastoreando hoje. Eu contava com pastoreio 4, 5 anos depois. Ano passado Deus falou assim: vai. Eu falei: para onde? Vai. Não, vai. Eu briguei por 1 mês, irmão. Chorei por 1 mês. Fui para o monte. A cada esquina que eu ia era um profeta falando: vai, vai. Estou falando com você. Ó, estou mandando. Ei, para a rádio profecia, né? Eu vou fazer o quê, irmão? Antes importa obedecer a Deus do que os homens. Se, irmão, se Deus falar com você hoje, vai, eu vou falar: tchau. Vai com Deus, irmão. Se Deus mandou, quem sou eu para falar assim? Não é o seu tempo, Léo. Não é o seu tempo. O tempo de Deus, irmão, não é o meu tempo. Discernir os dias, ouvir a voz correta. Quem está falando? Michael, eu tenho medo disso. Se você tem, você está entendendo. Se você entende a seriedade disso, você está entendendo essa mensagem. É tempo de parar, analisar. Jesus falou: vocês olham para o tempo, sabem se vai chover ou não vai. Agora quando a coisa é espiritual, vocês não sabem nem para onde está ventando. Vocês não são os escribas, os mestres da lei? Percebe que discernir Deus não tem a ver com teologia, não tem a ver com ser mestre da lei, fariseu, ter aquela roupa bonita, aquela pompa toda. Irmão, coma a teologia, vou dar a dica. Mas não deixa a teologia te comer. Não deixa a teologia arrancar a sua espiritualidade. Não deixa a teologia fazer de você apenas um pedaço de pau no culto. Não deixa.
Seja espiritual com maturidade. Seja um intelectual apaixonado pelo fogo de Deus. Eu tenho certeza, irmão, se você discernir a voz de Deus nesses dias, a sua história vai mudar. Às vezes, sabe, um encontro. Quando aquela mulher samaritana, ela foi pegar água, irmão, ela estava indo apenas pegar água. Pegar água. O que é pegar água? Pegar água, gente. Ela imaginava que o Filho de Deus ia estar no poço esperando ela, Lucas. É por isso que eu falo, irmão, não é mais um culto, tire isso da sua cabeça. O Filho de Deus está presente. É por isso que acontece o que aconteceu no momento de adoração. Onde Deus está, irmão, tudo pode acontecer. Eu podia cair ali e acordar só na hora que acabar o culto, vai fazer o quê? Marco não pode, o problema é esse. Se acha que é você que sabe o que é certo e o que é errado. Ele é o dono da igreja, não sou eu. Ele faz do jeito dele. É um encontro. É um encontro com Ele. Quando você vem para o culto é para mais uma vez se encontrar com Ele. Ele está sentado à beira do poço esperando. Eu tenho uma água para te dar. Ah, se você beber. Você não tem noção do que vai acontecer, a doideira. Você já imaginou você ser uma fonte? Você não sabe o que é bom, não. Ela não contava, irmão. A mulher já saiu dali, evangelista. Foi lá, contou para a cidade, ganhou uma pancada. Qual o treinamento que ela fez, Léo? Não sei, irmão. A escola do Espírito. Ué. Vai. Não vem achando que é mais uma escola bíblica. A primeira quase virou culto. Hashtag fica a dica, você perdeu hoje, hein? Se não tem fundamento, irmão, chegar no culto você não vai entender o que está acontecendo. A quem eu vou comparar essa geração? Sabe, irmão, tem muito tempo que eu tenho pensado seriamente sobre isso. E eu acredito que isso está no coração de Deus nesses dias. Essa pergunta: a quem eu vou comparar essa geração? Agora, vou te dar a boa notícia. Você não precisa ser mais um. Você não precisa ser mais uma brasa apagada. Você não precisa ser apenas um cara que senta no banco da igreja, acha o culto legal e vai embora para casa. Você não precisa ser apenas mais um religioso. Não, cara. A minha oração, irmão, há 4 anos atrás, eu me converti há 5, eu comecei a estudar a Bíblia, comia a Bíblia. Eu comia a Bíblia direto. E eu orava, eu falava: Senhor, se for para ser mais um, não quero. Aí Deus só me chamou para o ministério. Eu fiz igual o Johnny, irmão. Eu saí correndo igual um doido. Eu falei: você está ficando doido. Eu queria ir pregar o evangelho. E negócio de ser pastor, estou fora. Isso é furada. É ruim, rapaz. Irmão, eu corri enquanto eu tive pena. Quando eu cansei, Deus me pegou. Deus não cansa. Eu falei: tá bom então. Agora, já que é para ser, vamos fazer o negócio direito. E eu orava no meu quarto, eu chorava: Senhor, eu não quero ser apenas mais um que prega verdades que não vive. Eu não quero falar de milagre e não viver milagre. Eu não quero falar de libertação e não ver os demônios saírem. Eu não quero falar de cura e não ver ninguém ser curado. Eu quero ser alguém relevante. Não é relevante na sociedade, é relevante no ambiente espiritual. Não é? Vai falar: conhece o Michael? Ah, conheço. O Michael é um homem de Deus aqui na cidade. Não, irmão, não é sobre isso. É quando falar: conhece o Michael, é o inferno, sai correndo. Misericórdia, corre que esse homem é fogo puro.
É disso que eu estou falando, irmão. Não estou nem aí se a cidade vai me conhecer. Se o inferno conhece meu nome, eu estou feliz. Marco, do que você está falando? Os filhos de Seva. Os filhos de Seva vão expulsar o demônio de um cara. Vamos pegar isso aí. Chegou lá, eu esconjuro-te perante o Deus que Paulo prega. Irmão, 7 filhos. O demônio embrulhou os 7 e mandou todo embora para casa pelado. Que doideira, está na Bíblia, está em Atos. Aonde em Atos? Leia Atos que você vai descobrir. Hashtag fica a dica. E aí? Mas não usou o nome de Jesus. Aprenda uma coisa, o nome de Jesus. Não, o nome de Jesus não é apenas um jargão que você usa e funciona. O nome de Jesus é um lugar que você entra. O nome de Jesus é um lugar que você entra de autoridade e relacionamento com Ele. E quando você fala no nome de Jesus, Ele fala, eu estou aqui. Porque eu estava lá no secreto também. Uau! Qual foi a resposta do demônio, essa? Conheço Jesus. Sei quem é Paulo. E vocês, são quem? Conheço vocês não. Coça. Tá entendendo? Se o inferno te conhece, irmão, glória a Deus por isso. Se o inferno te conhece, você está indo bem. É sinal que tem um joelho calejado e tem um quarto secreto queimando. Tem um altar lá que a lenha está sendo colocada todo dia. E o fogo não se apagará no altar, porque o sacerdote há de colocar lenha. É isso que eu quero. Eu não quero fama. Eu quero autoridade. A fama faz coisas humanas. A autoridade move os céus. É tempo de discernir os dias. É tempo de entender o que Deus está falando. Para que você seja alguém que realmente toque o coração de Deus e toque a sua geração. Amém? Feche teus olhos e comece a orar. Talvez você precise colocar diante de Deus hoje a sua vida.